Ao longo dos anos, muito temos ouvido falar sobre a maçonaria. Mas você sabe o que realmente ela é? Quais são seus princípios e objetivos? Creio que não, pois geralmente aprendemos que a maçonaria, em sua essência, é um sistema satânico em seus ensinamentos e costumes. Há um mistério em torno do que acontece durante as reuniões. Teorias da conspiração e manifestações de ódio contra a instituição são comuns de serem encontradas espalhadas pela internet, e tudo isto nos remete a uma conclusão involuntária: a maçonaria é coisa do demônio. Contudo, toda moeda tem dois lados, e é exatamente o lado oposto que hoje quero apresentar a vocês. Desde criança eu vejo sombras e ouço vozes que vêm do além. Então fiz do medo um caminho novo e das trevas uma ponte para o meu mundo sombrio, que também é seu a partir de agora. Que a minha escuridão seja perdoada. Tia Lilith. Para entender o que é a maçonaria, vamos falar sobre seus princípios e objetivos, a começar pela liberdade de cada indivíduo e cada grupo, como instituições, raças e nações. Ela preza pela igualdade de direitos e obrigações, independente da religião, raça ou nacionalidade, e acredita que por sermos filhos do mesmo Criador, deva haver fraternidade entre todas as nações. Estes são os seus princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Seus objetivos consistem na investigação da verdade, no exame da moral e na prática das virtudes. Contradizendo as falácias, a maçonaria não é uma religião, é uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si e que recebe pessoas de todos os credos religiosos, sem que precisem renunciar às suas crenças e desde que acreditem em um só Criador, porque apesar de não ser uma religião, ela é religiosa. Confuso, não? Isto se deve ao fato dela reconhecer a existência de Deus, chamado de grande arquiteto do universo. Não há certezas sobre a data de surgimento da maçonaria, mas presuma-se que ela tenha surgido na Idade Média, pelo fato desse período ter sido uma época de grandes construções de pedra, como catedrais, pontes e castelos. Segundo crenças, os seus membros eram os trabalhadores destas obras, os pedreiros, pois em seu significado preciso a palavra maçom em francês significa pedreiro,
Esta origem explica seus principais símbolos, que são a régua e o compasso. Esta primeira fase ficou conhecida como maçonaria operativa. Porém, a maçonaria como conhecemos hoje, movida por princípios muito maiores, surgiu na Inglaterra, segundo crenças, no ano de 1717, em 24 de junho. Influenciada pelo Iluminismo e buscando o rompimento com a Igreja Católica, milhares de membros maçons foram perseguidos e assassinados pela Inquisição. Então, a partir desse momento, eles começaram a agir reservadamente até os dias de hoje. Esta fase é conhecida como maçonaria especulativa. Diferente do que costumamos ouvir, a maçonaria não é uma sociedade secreta, pois todos sabemos da sua existência. O maior mistério seja, talvez, a forma como se reconhecem e interpretam seus símbolos, isto em qualquer parte do mundo, o que particularmente eu acho fascinante. Talvez você não saiba, mas ela esteve e está presente em acontecimentos importantes e impactantes ao longo da história do nosso país, como, por exemplo, a tão discutida independência do Brasil, a abolição da escravatura, a proclamação da República, a Inconfidência Mineira, entre outros fatos históricos. Você já notou os símbolos maçônicos nas bandeiras do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais? Isto não foi em vão. Há uma história envolvida em torno disto, o que não vou entrar em detalhes agora neste vídeo. Em busca de conhecimento, fraternidade e uma boa condição financeira e social, muitos desejam e tentam a todo custo se tornar um membro maçom. Mas para isto, você deve cumprir alguns requisitos que para a instituição são essenciais. Tradicionalmente, você deve ser homem, pelo menos para as grandes lojas maçônicas, que não admitem mulheres por conta das antigas leis que os regem. Porém, algumas lojas não predominantes aceitam homens e mulheres, ou apenas mulheres. Outros fatores importantes são vida familiar harmoniosa, bons relacionamentos profissional e social, moral e caráter puros, lealdade a si mesmo, fidelidade aos compromissos assumidos, ser tolerante, perseverante, não ser racista ou preconceituoso, ser consciente dos deveres com a pátria, ter bons costumes e crer em Deus como único Criador. Estas são condições indispensáveis para poder pertencer à instituição. Então, se você pensa em se tornar maçom e não se encaixa nestes pré-requisitos, é melhor você rever os seus conceitos. Quando alguém se candidata a ser maçom, sua condição financeira é avaliada para que se saiba se ele será capaz de assumir os compromissos maçônicos sem que sacrifique a sua família. E para o homem casado, é necessário que a esposa esteja de acordo para que ele faça parte do membro maçônico. Depois dos motivos declarados, por melhor que seja, nenhum homem poderá ingressar sem que haja também o consentimento de todos os maçons,
para que não haja desarmonia e que a liberdade dos demais não seja comprometida. Uma vez iniciado, o indivíduo estará para sempre em constante vigilância. Talvez isto seja perturbador demais para você. Há muitos benefícios em se tornar maçom e possibilidades de aperfeiçoar-se, instruir-se, disciplinar-se e conviver com pessoas de alto nível dentro e fora do país. Mas você deve estar se questionando agora sobre o outro lado da maçonaria, o lado da simbologia, dos rituais e do misticismo. Como, por exemplo, a lenda do sacrifício do bode, fazendo analogia a Bafomé. Acredita-se que na época ele tenha tido ligação com os cavaleiros templários, pois muitos afirmaram sob tortura terem prestado reverência a um símbolo chamado de Bafomé, a princípio representado por figuras de gárgulas que podem ser identificadas nas construções góticas templárias. Além de serem acusados de adorar o diabo, os cavaleiros também eram acusados pela Igreja Católica de cuspir na cruz e praticar rituais com atos sexuais, inclusive homossexuais. Bafomé foi o bode expiatório da condenação da Ordem dos Cavaleiros e pela matança dos mesmos na fogueira, concretizada pela Igreja Católica. A imagem que conhecemos de Bafomé, que é a mais famosa, foi idealizada pelo escritor e martinista Eliphas Levi no século XIX. Voltando à suposta ligação entre o bode e a maçonaria, você sabia que esta história nunca foi comprovada, por isso não passa de uma lenda contada por um escritor e jornalista francês chamado Léo Taxio, iniciado na maçonaria no ano de 1885 e conhecido por ter enganado parte das hierarquias eclesiásticas da Igreja Católica, com uma falsa confissão sobre a maçonaria. Resumindo, ele foi desmascarado no ano de 1897, quando confessou a sua fraude, o que acabou gerando um grande escândalo na época. Aposto que esta história você não conhecia, assim como tantas outras histórias em torno da maçonaria. Porém, como eu disse anteriormente, há sempre dois lados da moeda. Este que vos apresentei foi um lado desconhecido para muitos. O outro pode ser sombrio demais para sua cabeça. Mas isto ficará para outra conversa. Quem sabe em uma noite sombria eu volte a falar sobre isto novamente. Tudo pode acontecer e a verdade pode surgir em meio às trevas. Basta você ouvir a voz da escuridão. Ela diz algo, ela diz muito, ela diz tudo. Inscreva-se e participe da Ordem das Sombras. Deixe o seu like e me siga nas redes sociais. E que a sua escuridão também seja perdoada.